Salve a poesia! Esse é o Etc. Talks. Sabe por que eu comecei falando isso? Salve a poesia! Porque foi o slogan que de cara eu tive de ouvir quando conheci esse cidadão aqui pela primeira vez, quando vi pela primeira vez diante de mim. Já o tinha visto fazendo panfletagens por aí, fazendo protestos, passando de bicicleta com um capacetinho para proteger a cabeça caso houvesse um acidente de bicicleta, levantando bandeiras ambientais, né? É, seu Cabra, e a coisa é assim mesmo. E aliás, Cabra foi outro termo que eu ouvi pela primeira vez, não por essa mulher que está aqui, a minha amada Zenilda Lua, Poeta Moraes está aqui, mas Zenilda Lua, mas pelo esposo dela, nosso querido Reginaldo, que um dia, conversando no Sesc, mas não o Sesc onde você conhece em São José dos Campos, se você é de São José dos Campos, o Sesc fica na Demar de Barros, mas o outro Sesc que ficava na Coronel, não é? Coronel José Monteiro. Aqui do Bar Coronel. Coronel José Monteiro. Quando houve um Sim. tempo que ficou aqui, e estava em reforma lá, e ficou um bom tempo em reforma, e eis que eu estava lá fazendo uma reportagem sobre dança de salão para terceira idade. Sim. E outros eventos ali, quando a mãozinha me tocou aqui, ô Cabra, você gosta de poesia? E esse homem era o tão querido e saudoso esposo de Zenilda Lua, Reginaldo Poeta Gomes, Poeta. né? Que teve a honra de incluir a palavra poeta no nome, né? Nome. Ousado, né? Pois é, uma alegria ter vocês aqui para a gente conversar. Eu já tive a oportunidade, gente, de entrevistá-los individualmente, por mais de uma vez. Mas agora, em conjunto, é algo novo, inusitado, que aqui o Etc. Talks está recebendo vocês, porque vocês têm um projeto que já dura há algum tempo, né? Que mistura os bastidores com os holofotes, mistura o camarim com o palco. Em outras palavras, mistura o chão com o céu, mistura o esgoto com as estrelas. Tô sendo muito poético ou é verdade isso, Zenilda? Tá sendo bem Moraes. Que história é essa? Conte pra nós essa história aí. Diga lá, Moraes. Olha, foi para nós, né, Zenildo, uma grata surpresa que aconteceu, né, em fevereiro de 2013. Está completando 10 anos esse ano. Opa. Que nós temos o sarau. Completou já, né? O sarau Acre Doce. Né? Mas foi tudo muito surpreendente, né, Zenildo? Porque nós fomos convidados para um sarau na livraria e sebo Literacia, da Ana Lu, que você também conhece. E aí, no transcorrer... Vamos dedicar esse programa para Ana Lu? Aliás, está completando 20 anos a Literacia, né? Eu recebi um convite, né? para um evento. Justamente, ela está retomando aí as atividades o Etc. Talks, homenageando Literacia com Ana Lu. 20 anos de Literacia. Então, e aí nós fomos convidados para participar desse sarau, e eis que no transcorrer do sarau, eu e a Zenilda praticamente monopolizamos a cena, né, Zenilda? Porque eu comecei a falar alguns poemas cáusticos, né? E Zenilda, poemas doces. E aí nós demos sequência e o público, né, ficou assim, embasbacado, né? Porque nós não parávamos mais. E quando nós encerramos, né, a nossa artilharia pesada, eu de um lado e ela do outro, eu com os poemas azedos, né, e cáusticos, e ela com os poemas doces e suaves, nós falamos assim, Zenilda, vamos fazer isso e vamos levar isso para as escolas, vamos criar levar um projeto. Isso, vamos levar isso para outros locais, né, porque é interessante que as pessoas percebam a pluralidade da poesia, o dinamismo da poesia, a versatilidade da poesia e também do poeta, né? E ela topou. E a partir daí, nós fizemos várias incursões, dentre as quais, naquele evento que acontecia lá em São Francisco Xavier, né? Festival da Mantiqueira. O Festival da Mantiqueira, que foi muito interessante, foi muito divertido, inclusive, né? Porque a gente também se diverte, né? Porque na medida que eu falo aqueles poemas densos e pesados, ela vem, sabe, se e diverte quebra. como? Olhando a cara das pessoas assim? E na medida estupefatas. O que esse cara tá fazendo aqui? Sim, E de repente vem a Zenilda jogando assim aquele óleo. Isso, justamente, da candura, né? Isso, da né? leveza. Eu como um vulcão em erupção, né, Zenilda? Batendo pesado e de repente ela quebra justamente isso, né? Com um poema doce, um poema lírico, né? Então ficou assim um embate, uma refrega, né? Muito interessante, né? Mas nesse dia, Zenilda, você
Moraes, você e Moraes tinham mais alguns parceiros nessa apresentação lá do Literacia que ficaram mais ou menos na retaguarda, ou eram só vocês dois? Tinha mais, Tinha né? mais gente. Tinha Mais gente, Era um evento grande. Era um sarau, né? De poesia. Tinha outros Vários, poetas. vários Tinha estavam lá, poetas, né? poetas, né? E, Sim. e escritores, Isso. amigos. Zenilda, você sempre foi uma pessoa muito resiliente. É Desde que eu verdade. te conheço, você é uma pessoa flexível, uma pessoa aberta a conviver com os contrários. Sim. E esse cidadão que está aqui é o contrário da sua poesia. Ele é o contrário das suas percepções, né? Porque ele enxerga um lado e você enxerga o extremo do outro. Como é que foi para você assimilar essa proposta? Vamos fazer algo que aparentemente aqui deu certo? Acridoce. Por mais que ele apresente essa concretude, né, essa dureza, esse arsênico cotidiano, mas no fundo ele é um lírico, né? A gente sabe que ele é um lírico. Então ele tem um traquejo que nos amolece em relação a tudo bem, eu vou ceder, eu vou fazer com você, mas você vai ciente que vai levar uma pizza. E aí ele topou e foi bem interessante. A gente tá aí há 10 anos na estrada, né, Moraes? E é interessante porque Com Sarau Acridoce. na medida que a gente vai fazendo, né, um olha para o outro. E é interessante isso, né, Zenilda? E aí a gente já sabe, mais ou menos, assim, o que é que vem. Né? Ela sabe que vem uma carga pesada. Mas são né? poemas já prontos da produção individual de vocês? Ou vocês pegam poemas emprestados também para ler? Olha, a Zenilda pode falar como ela faz. Eu geralmente seleciono os meus poemas mais cáusticos, né? Mais viscerais, e abro a caixa de ferramenta. Né? Pego lá a metralhadora giratória e mando ver sem dó nem piedade para cima da Zenilda, né? Isso aí você fazia, eu já assisti a apresentação de vocês e vi que você usou poemas de colegas, poemas outros. Eu faço questão de trazer as minhas pessoas para esse sarau também. Tanto as mulheres quanto os homens. Eu declamo Oswaldo Júnior, Miriam Cris, Diz Araújo. Eu faço também uma bricolagem com cantigas, né? Cantigas de músicos importantes, com poetas da região, enfim. Eu gosto de trazer as minhas pessoas para o centro da brincadeira. O poeta Moraes é um professor que vai daqui a pouco se aproximar dos 40 anos de atividades profissionais, está com 37 anos de trabalho na escola, na aula de história. Agora eu quero colocar aí o aspecto pedagógico da atividade da Zenilda para empatar esse jogo aí. Sim, tá bom? Ótimo. Porque o melhor desse jogo dos dois aqui é que os dois ganham. Essa que é a verdade. E nós saímos ganhando também. Mas eu já vi algumas apresentações e falar assim, Moraes, poeta Moraes, menos Moraes, não seja tão azedo, Moraes. Mas Zenilda, tão cáustico. Tô me tento, eu já rapaz. vi você levar seus projetos pessoais, agora sem a presença do professor, para escolas, Sim. para faculdades. Sim. Tive a felicidade de levar você para aulas minhas na pós-graduação em psicopedagogia. Verdade. As pessoas se encantaram com a tua delicadeza, com a tua ternura e com esse lirismo que daqui a pouco eu quero tocar nesse homem. Como é que é esse projeto paralelo em que você é uma poeta ou uma poetisa, tanto faz, que dá vida prática, como se fosse uma poesia existencial, eu diria. Estou inaugurando um termo aqui, professor. Olha que boniteza, Me autoriza? Poesia existencial, ou seja, aquela que sai do papel e vai para nossa vida diária. Transcende, né? Justamente. Como é que é para você essa... Vai transbordando, né? Você tem sido levada para as escolas, né? Primeiro é um prazer, né, estar aqui, né? Que delícia esse diálogo, esse convite. Muito obrigada. Você sabe da importância da sua pessoa na minha vida, da sua poesia na minha vida também. Um abraço para todas as pessoas que escutam. E que veem também. Né? E que veem. Né? Agora também veem, né? Claro. Nossa, é muito mais chique essa coisa. É uma boniteza só. Chique. Então, eu digo que toda sorte de bênção já minha vida foi ter nascido numa família de camponeses apaixonados por literatura e por natureza. Então, eu acredito piamente e sinto que esse lirismo, essa coisa mais terna, né? Essas meiguras, vem daí. Do meu pai, do cuidado com a natureza, da poesia de cordel.
Tá, porque você é lá com esse sotaque aí, e das pessoas, você né, não nega, né? Você que é lá nos do rodeia. Nordeste. Gente, minha gente, sou da Paraíba. Da Paraíba, que beleza. Depois a gente vai Fatos, tocar nisso aí vamos falar também. nesse assunto. Mas eu digo que a poesia também, né, tem o poder de transformar a amizade em parentesco de alma, né? Porque o Moraes era apenas o poeta Moraes. E depois do Sarau Acre Doce, ele virou gente de casa. Eu digo que nós somos uma família, né? Uma irmã, né? E o Bem uma professor, irmã. né? Isso te estimulou aí para as escolas? Como é que foi o fato de você ter se tornado conhecida para ser chamada para as escolas públicas, escolas particulares, para tudo? Isso começa com Alfazema, o meu primeiro livro. Quando eu chego em São José dos Campos na década de 90, eu sentia falta verdadeiramente de fazer o que nós fazíamos lá no sertão da Paraíba, na cidade de Patos, né? Nas escolas, feiras de literatura, saraus na praça. E aí a gente foi para um bairro periférico, e muita criança nos bairros, e elas não tinham acesso à poesia. E eu queria muito que essas crianças tivessem acesso à poesia. Levei o projeto para algumas escolas, mas eu não tinha a formação em letras e nem tinha livro escrito. Então, as coordenadoras pedagógicas, os coordenadores diziam que para fazer sarau, para adentrar a escola com poesia, eu precisava ser escritora ou então ter graduação em letras. E eu tinha serviço social, né? Formada em serviço social, sou assistente social, atuo na área. Então o Reginaldo falou, vamos fazer um livro, você tem uns poeminhas aí, michurucas, dentro de uma gaveta, vamos fazer o livro. E aí a gente conseguiu, né, fazer o Alfazema. E foi o Alfazema que abriu todas as portas das escolas, das faculdades, dos espaços. E eu tive a imensa alegria de poder fazer um programa. E eu sou muito grata. Falando do porque seu foi livro tu Alfazema. que abriu todas as portas, homem, pra minha vida. Com aquele programa na TV, época, na TV, né? Você era âncora de um programa muito visto. E imagina, Zenilda, uma forasteira desconhecida anônima totalmente... Mas eu tô falando disso E você apenas veio. para exaltar o fato desses poemas michurucas que estavam na gaveta Mas foi... terem perfume. Sim. Sim. Que o seu não Sim. tem, viu, Moraes? O seu, não. o seu, Resplandeceu. Felizmente não. o seu é ácido. Resplandeceu. Mas os seus... E Felizmente foi não. isso. Tinha perfume, alfazema, as lembranças dos quintais. Dos quintais da avó. Alfazema vem do quintal da minha avó, Da né? sua avó, do chá do que a minha avó seu pegava pai. alfazema para fazer ungüentos e cheiros para nossa casa. Isso é enfim. profundamente emocionante. E foi lindo isso, porque aí foi o alfazema. Quando eu chego com o alfazema, tudo bem. Eu não tenho graduação em letras, né? Eu não sou professora, não atuo na área, mas eu tenho um livro. E mostrava o alfazema, que eu não tenho mais, está esgotadíssimo. E eu mostrava o livro. Então eu pude entrar nessas escolas, porque ali eu já era uma escritora, né? Tinha um livro. E foi através do Alfazema que a gente alcançou vários corações e várias famílias e transformou vidas. Eu digo que transformou vidas porque nós estamos aqui, não, Moraes? Foi por causa dele que nós estamos aqui. E é bonito de ver. E foi dentro do mesmo contexto, do mesmo momento em que Reginaldo produzia os seus livros, né? Sim. Eu tenho aqui, por exemplo, vou mostrar para você, ó, Do Canto de Do Canto Cá de dos Cá dos Meus Meus Olhos, Olhos. está aqui. Reginaldo Poeta Gomes, esposo de Zenilda. Pra Não Chover nos Ombros do Meu Amor, tá aqui. Que tem poemas maravilhosos, tão lindos quanto os poemas de Alfazema. Sim. E na sequência vieram outros, como é que foi? Vieram outros... depois de Alfazema veio Poesia no Prato, que foi aquele sarau itinerante que a gente andou na cidade inteira, todas as praças, todos os parques, e foi dando mais... Fazendo poema na Foi Chita. encorpando, fazendo poemas na Chita. As pessoas foram chegando. Esse projeto tem um objetivo de agregar mesmo pessoas, não só da literatura, mas também da música, né, do teatro, enfim... Canto coral, violeiros, sanfoneiros. sim. Era um rebuliço bonito, era um agito fuzuê lindo. cultural. Era uma imersão cultural, Sim, né, sim, Moraes? sim. A gente ia pra praça e era a coisa mais linda de ver. Depois disso, depois de Alfazema, veio A Parador de Quimera, que foi um livro mais... Também muito, muito mais simbólico na questão de trazer os meus irmãos, as partilhas com a minha mãe, com a minha família. Nesse livro eu já abro mais um pouquinho das vivências, né, familiares. Mais intimista o seu livro. Mais intimista. O Aparador de Quimera é mais intimista. E tudo isso
compôs o conteúdo do seu trabalho nas escolas? Sim, ele foi estruturando esse trabalho que ainda era muito incipiente, né, por conta do alfazema, aquela escritora, aquela poeta com vergonha de falar os poemas dela, mas também muito desejosa de que as crianças, os adolescentes tivessem essa percepção de que eles também são protagonistas de suas histórias e poderiam escrever suas histórias, e aconteceu nas escolas, né, como foi bonito. Eu quero dividir esse programa em alguns momentos. É como se tivéssemos um intervalo. Você Corretíssimo. sabe que a gente, esse bate-papo aqui não tem intervalo, a gente vai parando a hora que a gente quer, bebe água a hora que quer. Vou beber. Acabei de receber de presente da Zenilda paçoca. Ela mesma que produziu Olha essa paçoca. aqui No pilão. a paçoca. No pilão. No pilão. Minhas filhas vão adorar, viu? Valentina adora paçoca. Saudade da Valentina da Rafa. Oh, meu então Deus, aqui, ó, um vou beijo. vou levar para elas a paçoquinha, que chique. Primeiro intervalo. Eu quero que o meu adorável poeta Moraes declame um poema curtinho, hein? Curtíssimo. Curtinho, daqueles que você gosta de escrever, porque eu quero falar sobre a estrutura da tua escrita também. Tá bom, então bem curto. Então vamos lá. Daqueles bem... Bem cáustico. Então vamos lá. Poema líquido. Requisito para o homem pós-moderno. Saber conviver com o inferno. Tá vendo? Ainda tem essa. Eu vou até pedir para afastar um pouquinho esse microfone da sua boca aí, ó, porque senão você vai... Vou comê-lo. Ó, rapaz, eu esqueci de falar isso. Além do poema, tem a interpretação. Sim, tem justo. todo um estilo de fazer. Tem que ser, né? Né? Zenilda, ele agora, coloca. dentro do teu lirismo, pra gente salvar esse momento, o que você gostaria de lembrar, já que você também é uma declamadora de poemas, né? Você não só escreve, como você também guarda alguns poemas e você vem falando alguns deles por aí. Curtos, de tamanho médio, mas que acaba tocando o coração das pessoas, e acho que aí tá um pouco desse carisma que você leva e as pessoas ficam assim, né? Depois de vocês, tudo que eu toco vira flor. Retalho bordado, farelo de ouro, poema de amor. Que lindo. De quem é isso? Meu mesmo. Seu. Curto. Que coisa linda. Eu gosto dos poemas curtos do seu marido. Ah, ele Coisa mais linda. é cirúrgico, né? Nossa, Reginaldo Poeta escreveu assim: minha mãe nasceu no dia 15 de outubro, dia do professor. Minha mãe não sabe ler nem escrever, mas sabe muito sobre o amor. A leitura que fez da vida, ninguém até hoje publicou. Bonito. Oh, meu Deus. Dona Terezinha, Reginaldo Poeta. Ó, a coisa avançou tanto que você virou nome de porta de sala. Tu viu, menino? Uma chiqueza. Como é que é isso? Conte pra nós. Eu não tô acreditando. Não. Foram muitas coisas. São tantas emoções. Como diz o rei, são muitas emoções nessa passagem. Quero falar desse convite que foi inusitado e eu fiquei emocionadíssima. Porque geralmente as pessoas costumam homenagear poetas, né? Depois de morte. Depois da morte. E, de repente, eu recebi um convite de Maíra, que é professora da Escola Elo, um instituto muito conhecido aqui, que estava fazendo homenagem às pessoas de cultura da região e que eu estava inserida no meio dessas pessoas. Eu fiquei numa honradez, numa alegria, numa mitidez, tô brincando, mitidez não, mas assim, honrada e agradecida, porque eu já tinha ganhado o prêmio de cidadã josense. Não é um prêmio não, menino. Como que é? É um título. É o título de cidadã josense. Então, assim, você foi escolhida pela cidade para ser uma cidadã da cidade. Nós fomos, mesmo tendo né? nascido na Paraíba. Nós fomos. Eu nasci na Paraíba e, de repente, as pessoas entendiam que eu podia receber esse título. Então, assim, foram duas homenagens, menções honrosas que... Eu e Poeta Moraes estivemos lá na Câmara Municipal nesse dia. Você viu? E nos sentimos muito felizes de ver a beleza do ato do qual você foi merecedora. Foi bonito, eu me senti honrada, assim, eu continuo, assim, grata, transbordada de gratidão para todas as pessoas. Mas ter meu nome numa porta de escola,
né? Justo na escola, porque a escola é a porta, minha gente. Não tem outra saída, né? Nós sabemos que a escola é a porta. Não tem. Paulo Freire já dizia isso e é real. A educação é a porta que nos leva por caminhos transbordados de transformações e possibilidades ótimas, né, de mudanças. O grande desafio é abri-las, né? Justamente. E lá estava aberta. Nessa escola estava aberta a porta com meu nome. Então, eu fico constrangida às vezes, sabe? De falar sobre isso, porque é muito bonito de sentir essa emoção. Chorei. Mas eu aprendi que quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente dá o direito aos outros de gostarem de nós. Sim. Né? E é bom Sim. quando a E gente recebe né? essa energia boa, né? Oh, Moraes, 37 anos de maravilhoso. sala de aula. Quantos alunos você imagina que passaram por você? Indefinível. Milhares. Indefinível, não dá para definir. De vez em Muita quando você gente. encontra na rua alguém. Encontro. E falou, professor. Olha, eu vou te falar uma coisa. Encontro gente casada, descasada, gente que trocou de sexo, tá certo? Olha, encontro de tudo que você possa imaginar. Mas E, todos às vezes, lembram há do poucos seu dias poema. atrás teve um que trocou de sexo, me perguntou se eu me lembrava dele. Obviamente, né, foi meu aluno em 1991, né, já estava como mulher. 32 anos já. Mas a voz não. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Sim. Até porque tudo é muito novo e a gente precisa se ajustar a essas novas demandas. Mas foi um encontro muito interessante. E para mim, educação é, vamos assim dizer, uma experiência singular, né? Ainda mais no campo da história, porque eu faço uma indagação, né? Não seria a história um romance de historiadores? Não é? Quer dizer, o que é a história, né? A história ela é permeada por versões, por narrativas. E aí, evidentemente, depende muito do espírito do tempo, né? Das ideologias, das visões de mundo, né? Da política, da economia, do cultural, do religioso. Só que você, como professor, permeou todos esses conteúdos com poesia. Sim. Você tinha o hábito, ou tem o hábito, de abrir as aulas com poesia. poemas. Sim. Porque eu vejo o seguinte, Por sabe? que você faz assim? Sabe por quê? Eu vejo o seguinte, olha, a poesia para mim, ela é encanto. É deslumbramento. Poesia é isso para mim. Agora, o poema é a expressão da linguagem. O problema nunca será a poesia. Isso aqui é poesia. O problema é converter isso no poema. E o poema, para mim, é a expressão da linguagem. É linguagem pura. Né? Então, eu, na verdade, me sinto bem quando eu problematizo a linguagem. Eu acho que um dos componentes fundamentais para um grande poeta é pensar e repensar a linguagem. Porque a linguagem é uma ferramenta, tal qual um smartphone. Então, dependendo da forma como você usa a linguagem, você pode aclarar horizontes ou você pode obscurecê-los. Essa é a minha preocupação enquanto poeta. Então, eu procuro justamente instigar a reflexão, certo, sobre a construção do poema. Em 37 anos de aula, você certamente contribuiu para que brotassem da sala de aula engenheiros, médicos, advogados, dentistas. Mas você sabe se alguém se tornou, além disso tudo, poeta? Olha, por incrível que possa parecer, sim, há compositores. Agora, recentemente, um aluno do primeiro ano de ensino médio enviou para mim algumas das suas composições. E confesso a você que me surpreendeu porque é muito tímido. E ele me procurou no particular e falou assim, professor, eu escrevo e eu componho, né? Eu gosto de música, Porque eu tenho a violão. música acaba sendo uma poesia cantada. Sim, né? justamente, né? E começou assim, né? Nos seus primórdios, né? É. Cantada. E ele mandou para mim. Eu falei, nossa, você é talentoso, rapaz, você leva jeito para coisa. E aí a primeira pergunta que eu faço, geralmente, eu acho que a Zenilda sabe disso, que eu já comentei isso com ela, é o seguinte, você tem um hábito de ler poesia? Todo mundo que chega para mim com um poema, a primeira pergunta que eu faço, você tem um hábito de ler poesia? Quais são os seus poetas prediletos? Porque poesia a gente precisa estudar. Eu falo, precisa estudar a poesia. Poesia é um negócio muito sério. É algo que exige muito da gente. Para se fazer um bom poema, é preciso estudar, é preciso ter uma observação apurada, é preciso, sabe, escarafunchar a vida. Até Né? a palavra, né? Justo porque... Desbastar a palavra. Sim, porque a palavra é uma ferramenta com seus ardis. A palavra tem muito disso, né? Eu até coloquei aí na dedicatória que eu fiz para você
Tá. Leia aí a dedicatória que eu fiz Aqui, para você. Poemas do do Subsolo. Subsolo é o Sim. livro mais fresquinho, mais recente. Quantos livros já são? 10 livros. 10, Moraes. Veja o que eu escrevi para você. Poemas do Subsolo tá aqui, ó. O poeta Moraes escreveu para mim. Abranches, a poesia é uma revolta contra a transparência da palavra. Você me fez lembrar, sabe quem? Sim. Me fez lembrar Cassiano Ricardo, Sim. grande poeta josense, que um dia falou assim: poesia é a única coisa que depois de descoberta continua secreta. É isso, né? Porque quando você fala de revolta contra a transparência, da palavra, né? Porque a palavra ela é uma ferramenta, né? E eu comento muito isso com essa rapaziada que está se preparando para fazer o vestibular, né? A palavra é uma ferramenta, a linguagem também é uma ferramenta, né? Então essas ferramentas, dependendo da forma como você as utiliza, você pode ir tanto para um lado como para o outro. É a mesma coisa do smartphone. É uma belíssima ferramenta. Entretanto, na verdade, da maneira como é utilizado, eis aí o grande desafio. Né? Porque muitas vezes é uma porta de fuga da palavra. Sim. Porque privilegia a imagem. Sim. E isso desestimula a leitura de um texto para o mergulho na sua profundidade. Sim. Hoje em dia, há muitas pessoas que não têm vontade nem de ler a legenda. Sim. Fica só na imagem. Imagem, videozinho. Então, eu tenho percebido, você, por exemplo, que sempre foi um ogro, no sentido de não sair da gruta para divulgar seus trabalhos em redes sociais. Você está divulgando de um jeito tão bonito, rapaz. Acompanhe o Poeta Moraes nas redes sociais. Eu entrei na sua página, você não manda recado, você manda um poema. Ficou lindo demais, adorei. E aí tem um detalhe, você tá falando isso de é revolucionário, viu, rapaz? Tem que ser. Você está falando de imagem, você sabe também que eu gosto de trabalhar muito. Aliás, eu trouxe aqui um panfleto para você que também trabalha com imagem. Depende também da forma como você trabalha a imagem. Não é? Porque a imagem também ela pode tanto, na verdade, desencarcerar, como ela pode encarcerar. Né? Então tudo depende muito da forma como você trabalha, não é? Essas ferramentas. Me fala então o poema desse panfleto que você trouxe. Daqui a pouco quero falar sobre a panfletagem dele. Esse é um deles. Essa imagem. Me presta um pouquinho aqui. Fique à vontade. Por favor. É que eu vou mostrar aqui, ó. Essa imagem. Tá longe, mas eu quero mostrar para você, ó. Ele essa usa imagem. recursos lá dos tempos concretos. Sim. Falar no microfone aqui. A poesia concreta. Poesia concreta não vai morrer nunca, gente. Enquanto o Moraes estiver vivo, poesia concreta não morre. Ela é transgressora, ela foi muito mal compreendida, inclusive quando ela foi lançada até hoje. No entanto, você há de convir que o mundo digital usa muito dos recursos da poesia concreta. Sim, demais. A mídia demais, usa, demais. Né? Em slogan, sim, em logotipo, aliás. Logotipo, né? As montagens também, né? Quer dizer, as dinâmicas vêm de poesia concreta. Justamente. E na época foi muito mal, né, aceita, né? Não foi criticada, não foi assimilada, né? Como poesia, porque você tinha aquela visão tradicional da poesia, né? E a poesia ela é plural, né? Só que eu não consigo ler isso aqui, desculpa. Eu quero que você não dá para ler isso aqui não, porque é tão assim. Mas eu falo aqui um poema. Vamos lá. Tá Fale certo? outro aí. Que tem segundo intervalo desse nosso tem um componente concreto. Ele diz o seguinte: o poema chama-se Controverso. No avesso do verbo, verbo. No adverso do avesso, desverso. No arremesso do escasso, processo. No espaço do corpo, transverso, retransverso, tergiverso, meço, desmeço, reverso. Verso, meio tudo, meio verso. Salve a poesia. Salve a poesia. Né? Você veja, é uma brincadeira. Uma coisa que eu gosto muito também é trabalhar com a musicalidade. Né? Desde menino eu sempre fui um apaixonado pela melodia. Né? Então eu procuro transferir isso para a construção do meu poema. O seu poema tem um ritmo, né? A gente sente que ele tem uma batida. Sim. Tem uma batida, né? E como eu não aprendi a tocar nenhum instrumento a não ser um pandeiro, muito bom e porcamente. Morazinho do pandeiro. Eu transfiro isso para a poesia, entendeu? Porque, como eu digo sempre para os alunos, né? Olha, quando nós estamos falando, nós estamos cantando.
Nós cantamos o dia todo, Abranches. Eu falo isso para ele, nós cantamos o dia todo. E o ideal seria que fizéssemos poesia disso, né? Zenilda, você, por exemplo, assim como a escola muitas vezes é um segundo lar para muitos jovens, e às vezes é o primeiro, Sim. Você sempre trouxe a tua família. Sim. Nas suas angústias e nas suas alegrias, Sim. para as suas palavras poéticas. Você lembra de algum poema que você tenha escrito exaltando esse contexto? Ou algum outro de alguém que marcou sua vida que você gosta de citar quando você é chamado para falar? Para jovens, para crianças, para idosos? Tem um poema da Adélia Prado que eu gosto muito, que a Adélia diz assim: minha mãe achava estudo a coisa mais importante. E aí a Adélia diz: não é não, mãe. A coisa mais importante é o sentimento. E eu lembro muito da minha mãe, né, dizendo que vocês têm que estudar, é importante, né? Até uma parte da vida da minha mãe, ela sempre falava sobre a importância de estudo, né, de estudarmos, de darmos pra gente, né? Tem que estudar, porque é estudando que consegue alguma coisa, né? E hoje eu vejo a minha mãe e eu continuo acompanhando a minha mãe, né? Mesmo ela estando lá no sertão da Paraíba, eu aqui, a gente se fala quase todo dia, meus irmãos mandam foto, minhas irmãs mandam fotos. E a minha mãe é uma poeta, né? Ela declamava coisas lindas. E ainda hoje ela fala da importância, né, da leitura, de sabermos ler, mas ela também fala da importância dos versos. E aí a gente partilha, né, eu versos. Vi você publicando uma foto da sua mãe. Debulhando feijão. Debulhando feijão. Não é uma boniteza? Lindo demais. Agora, Lindo. eu vou passar o meu celular que está aqui, que tem um texto muito poético que Zenilda fez por um momento muito importante da sua vida, Zenilda. Você é autora disso daqui, tá? Você pode ler porque tem uma câmera voltada para você. E não deixa apagar, não, que... Tá? Vê aí. Nossa, isso aqui é bem forte, minha gente. Me emociona isso aqui. A felicidade lhe era inata. Quando descobriu que seria pai de menina, comprou uma violeta azul, mirradinha, na feira do Parque Santos Dumont, escreveu um poema num papel sem beleza e pôs em cima da mesa. Você está falando do seu marido. Reginaldo Poeta. Em seguida, apareceu com um coração. Minha gente, o coração era deste tamanho. Eu não sei como ele teve fôlego para encher aquele coração. E eu não sei onde ele achou aquele coração. Estão por aí. Tá aqui na foto. Meu Deus. Em seguida, apareceu com um coração, um saquinho de cocadas, veja. Algumas cervejas. Ele tomava cerveja, tá, minha gente? Não sou eu, não. Algumas cervejas e 2 espetinhos de frango. Carnívoro que você sabe que era, né? Sim. Ele era tão de amorosidade. Ele era tão de alegria. Era tão de poesia que logo penso na canção que a gente ria a cantar desafinados, como se soubéssemos que envelhecer juntos não nos fora destinado. O meu amor tem um jeito manso que é só seu. A gente ficava cantando essa fazer música. Rodeios. Chico Buarque de Holanda. Chico Buarque de Holanda. O meu amor. Reginaldo Poeta, o meu amor. Isso. E aqui você está falando de quando eu descobri, chegada de Brisa. Né? De quando eu descobri que estava grávida, porque foi ele que foi pegar os exames. Ele trabalhava no Sesc ali, pertinho do laboratório, e ele foi buscar os exames. E aí escreveu esse poema, um poema no envelope do exame, e comprou essa violetinha lá na feira do Parque Santos Dumont. E, enfim. Coisa linda. Lindo. E o poeta faleceu em 2014. Né? Logo depois você escreveu esse livro aqui. Esse aqui é um livro de Zenilda. Vocês perceberam aqui a metáfora, a semelhança? Eles né? dialogam, né? Quando... Para não chover nos ombros do meu amor, e quando chorei... No ombro do meu amor. No ombro do meu amor, tá aqui. Quando chorei no ombro do meu amor, em que você, Zenilda, conta essa história. Sim. A história da partida dele. Sim. Da batalha dele pela vida, Sim. Da grande emoção, grande paixão dele pela vida. Né? Sim. Um desafio imenso. Um dos momentos mais delicados de minha vida e mais bonitos também. Quero encerrar.
É uma pena, mas o tempo vai se passando, a gente nem percebe, né? Sim. Programa Mas que bom é bonito assim, que foi, né? bate-papo bom é assim. Que bonito que Eu foi. convido você a assistir uma apresentação do Acre Doce, Sim. para vocês verem o fardo que Zenilda carrega nas costas, em forma de palavras poéticas. Essa pastinha que está aqui sobre a mesa, essa pasta é cheia de panfletos. Bombástico. O poeta é panfletário, ele sai pelo aqui, ó. mercado municipal, ele sai para os eventos e leva os seus panfletos. Os quadriláteros de papel. Eu acho que eu tenho um livro de seus panfletos, justamente, poeta. faz coleção. É impressionante. Todo né? livro tem um Opa. panfleto dentro É do livro. bom. Podemos encerrar com poesia? Sim, mas é isso. Vamos tá lá. bom. Então eu tá quero ótimo. pedir Começa uma por última mim? sua e depois. Tá Sim, bom. pode começar. Então eu quero dedicar esse poema especialmente para os grandes poetas com os quais eu tive a felicidade, certo, de conviver aqui em São José dos Campos, como é o caso do Hélio Pinto Ferreira, Zé Omar de Carvalho, Dirce Araújo, Dailor Varela, José Paulino Rolim de Moura, né? Entre outros, que foram muito importantes para a minha formação. Então eu gostaria de dedicar essa nossa tarde poética para esses poetas maravilhosos, né, que tiveram um papel muito importante na minha formação. Tarde e noite, né? Humanista. Porque o programa está indo ao ar à noite, então vale a noite também, poética. Madrugada também. Então vamos ao manhã. poema. Vocabulário. O vocábulo na boca. A boca escarra o fato. O fato esbarra na língua, a língua no assoalho dos sons. Da expressão que metalinguisticamente decompõe objetos, nomes, coisas, escorrem sílabas, signos, desígnios. No poema, a palavra é solidão. Salve, salve a poesia, todos os poetas, vida longa a todos os poetas. O poeta é o intérprete da multiforme floração cotidiana. Salve, salve. Esse é o nosso filósofo poeta. Zenilda, você agora, para você poder deixar a temperatura amena neste dia, né, e a gente começar com muita esperança, ou deitar a nossa cabeça no travesseiro com aquela esperança gostosa de um dia bem vivido. Nossa, fui poeta agora. Foi poeta, foi forte, né? O que cabe em mim transborda, o que vaza em mim se planta, o que encurta em mim se expande e o que assusta em mim encanta. Se há surpresa, aqui se exalta. Se há cantiga, aqui se entoa. Se há partida, aqui se volta. E se há montanha, aqui se voa. O que se sabe, em mim se aquece. O que se quer, aqui se adora. O que se aquieta, em mim se mexe. O que se fruta, em mim amora. Amora, amor, Deus, poesia, amizade, saúde, calor, afeto. Fiquemos perto de gente que com suas palavras e gestos nos traz felicidades jubilosas. Obrigada por isso, obrigada por tudo, obrigada sempre. Muito bem. Salve a poesia. Salve, salve sempre. Obrigado vocês dois aqui nesse programa. Tenho certeza que a gente termina sem terminar. Sim, Isso é poético, né? sim. Tem aqui Amores e Outros Retalhos. Zenilda está aqui nesse livro também, Deixar né? com você que Esse os mais poema completos. falado é de Isso aí. Carlos Abranches, que também tem poemas líricos lindos. Pois E é, dentro, esse em breve, poema. a gente se encontra no Sarau Acre Doce, Acre Doce. 10 anos Sim. de poesia lírica e acre. Ótimo, isso aí. Arcênica. Cheiro no coração, fiquem bem. Obrigado. Cheio de poesia, a gente encerra esse programa. Tchau, gente. Beijos! Grande abraço.